Não é preciso ser fã de cinema para entendê-lo como uma forte arma de empatia. Isso é porque ele é uma das formas mais eficientes de fazer com que nós enxerguemos o mundo através dos olhos do outro. Mas assim como naquelas reuniões familiares que você frequenta, você sabe como alguns assuntos são sempre muito delicados de se abordar quando a outra pessoa tem claramente uma ideia bem diferente da sua, né? E em se tratando da telona, a forma como a gente enxerga o outro e as relações humanas muitas vezes precisam ser retratadas usando aquilo que nós desconhecemos. Em um mundo globalizado onde a gente já conhece de tudo, o que pode ser mais distante da gente do que a vida lá fora? Pois é, por isso eles usam os tão temidos e às vezes amados aliens. Desde quando se popularizou depois dos anos 20, as histórias do cinema passaram a refletir muito o contexto social e político da época. Os monstros da Universal, por exemplo, tiveram o seu auge depois da crise de 29, que era um momento onde as pessoas precisavam ir ao cinema ver histórias de terror, coisas muito distantes do mundo que elas estavam vivendo, fantasia e tudo mais, para poder afastar daquele ambiente de depressão e daquela coisa mais para baixo que elas viviam, entendeu? Mas foi retratando o contato com a vida extraterrestre que o cinema fez com que as pessoas realmente tivessem que se confrontar com a realidade. Em 1956 foi lançado o clássico Vampiro de Almas. No filme, os protagonistas se deparam com uma população inteira sendo ocupada por cópias delas mesmas alienígenas, que basicamente reproduziam o mesmo estilo de pensamento e as coisas iguais, e todo mundo era meio quadradão assim, faziam as coisas que aqueles aliens queriam que elas fizessem. E se você parar pra pensar, a história toda do filme é sobre esses protagonistas fugindo da ideia do pensamento comum, em uma sociedade onde todos são seres homogêneos. Iguaizinhos? É isso, ou iguaizinhos, como Danessa disse. Isso, anos depois, resultou em duas visões sobre a situação política da época. As pessoas começaram a pensar mais ou menos, que esse filme tem uma mensagem por trás, né? O que será que é? Não sei. De um lado, defende-se até hoje que o filme é uma alegoria à invasão comunista nos Estados Unidos. Um medo que era alimentado diariamente por todos os lados daquela época, mídia, jornais, o tempo todo aquele terror sobre os comunistas invadindo e tal. O outro lado já diz que o filme é o oposto disso, que na verdade se tratava uma crítica ao macartismo, que era basicamente essa caçada incessante aos comunistas, entendeu? A ideia do filme seria retratar uma perseguição a qualquer um que busque basicamente a liberdade de pensar diferente. Ainda que o roteirista do filme, Damien Warren, tenha sido justamente um desses perseguidos pelo macartismo, toda a equipe do filme, inclusive o próprio diretor Don Siegel, defendem que não era um filme, o filme não tinha essa pretensão de retratar nada, e era só um filme sobre alienígena mesmo e tal. Faria sentido, não? Olha, verdade. Mas quando falamos sobre a nossa relação com o outro, sendo retratados através de alienígenas, uma obra que sempre vale a pena dar uma olhada e uma analisada é a do diretor Steven Spielberg. Se já em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, o Spielberg já trazia ali uma ideia do ser humano tentando ser amigo dos extraterrestres, enfim, e conhecer algumas coisas com ele. É em ET, o Extraterrestre, de 82, que ele mostra, na verdade, que a gente tem muito a aprender com o outro, né? Com o extraterrestre. E bem, o ET, se você já viu o filme, ele ensina sobre empatia, ensina sobre... Bom, basicamente a gente aprende a ser mais humano com os ETs, entendeu? É uma doideira, assim. Meu Deus, isso é tão ridículo ao mesmo tempo. Em uma das cenas mais poderosas de Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, Ridley Scott, o diretor do filme, mostra pra gente ali o ventre de um cara sendo rompido por um alien, o que pode ser muito bem lido como uma cena catarse sobre o medo que o homem tem de ser possuído pelo outro, da gente ser ocupado pelo que é externo a nós. Você nunca pensou dessa forma, né? Você acha que é só um filme de medo, sei lá o quê. Mas olha só, há muita gente que defende essa ideia. Mas um dos meus preferidos, com certeza, é um mais recente, né? Chamado Distrito 9. Ele nos coloca num mundo onde os aliens estão na Terra já, ocupando um espaço que, na verdade, é uma área precária, totalmente isolados dos seres humanos. E, bem, todo cheio de militares em volta, o que é assumidamente uma metáfora ao apartheid na África do Sul. E é claro que tem o mais recente aí, que ganhou Oscar e tudo mais, A Chegada, que faz uma crítica essencial às relações entre os países usando a arma mais poderosa que o ser humano tem, que é a linguagem. O filme retrata isso de forma sublime, tem que ver pra entender. Pô, não tem nem como interpretar de outra forma. O filme tá ali pra te mostrar isso na cara, assim, cara, porra, isso é sobre a gente, não é sobre ET. A grande salvadora do mundo no filme é uma especialista em linguagem. Quer coisa mais genial do que isso? É genial.
É claro que tudo que eu falei aqui pode ter diversas interpretações, e é importante que tenha mesmo, sabe? Mas o fato é que a gente tem muito a aprender sobre o outro. E enquanto a gente puder contar com o cinema pra isso, a gente vai estar sempre andando pra frente, eu espero, né? E, bom, o Telecine Play tem diversos títulos com filmes de Alien aí pra te fazer pensar. Cara, tem Guerra dos Mundos, tem Alien a Ressurreição, Prometheus. Cara, confere lá o catálogo que tem muita coisa que vai te fazer entender mesmo essa coisa da relação do ser humano com o outro, enfim. Se você gostou dessa piração toda que foi esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita pra se inscrever no canal do Dá um Play, que tem pirações como essa toda semana pra você conferir. E a gente se vê no próximo Vale um Play. E é assim que eu me despeço de vocês. Pode ir? Vai. Mais? Foi. Foi? Olha a lente aí, ó. Cuidado.